Nós estamos, irmãos, falando sobre tempo de confinamento, a vida de José, e nós queremos hoje ver se dá para darmos uma caminhada maior. Depois eu quero ler também a carta do pastor José Dilson. Foi a última carta que ele mandou do dia 25 de fevereiro, para que os irmãos possam ter notícias desse confinamento do pastor José Dilson e da irmã Zeneide. Nós falamos sobre a bênção desse tempo em que o Senhor trabalha em nossas vidas, construindo aquilo que está no seu coração. E muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes sofremos, outras vezes ficamos angustiados, outras vezes nós não entendemos, mas o fato é que Deus está no controle e gera realidades em nossas vidas, a fim de que possamos representá-lo dignamente e desfrutar desse trabalhar contínuo, que eu chamo de esculpir a enxó. Enxó é uma ferramenta de marceneiro antiga, hoje não usa mais, né? Que era assim, tinha que tomar cuidado e cada pedacinho tirado com o máximo de cuidado para não estragar a peça toda e para não deformar o projeto. Então eu creio que Deus faz isso conosco. Ele esculpe-nos artesanalmente. Deus, nenhum de nós somos amadurecidos a carbureto. Não existe isso para Deus. De hoje para amanhã, hoje eu me converto e amanhã eu estou maduro no Senhor. Não é? Carbureto também, irmãos, quem já é pescador conhece, não é? Senhor? Os antigos todos conhecem. Mas exatamente, eles usam hoje, ainda usam, os produtores de banana, para gerar aquele gás que amadurece a banana, eles usam o carbureto. De um dia para o outro, a banana amarela, quando você comprar uma banana, que ela está amarelinha e dentro ela está sem gosto, ela foi amadurecida a carbureto. Ou seja, ela não teve todo o processo molecular, porque não é só a casca. Aquele amarelo, quem trabalha com química sabe disso, ele pode gerar, não é, um gás que produz aquela cor amarela. Mas as moléculas não foram transformadas lá dentro. Há um prazo, há um tempo de mutação, de trabalho genético mesmo, para que a banana fique amarelinha. Então, Deus não nos amadurece assim. Não tem essa questão. Deus nos faz artesanalmente. E cada um, Deus tem um projeto. Então, Ele não nos estraga, Ele vai fazendo, esculpindo de acordo com como Ele quer. E aí nós vamos passando por essas oficinas da vida. Deus vai dando-nos um tempo de confinamento, vai colocando-nos nas cavernas, isolando-nos, né, dificuldades que parecem ser insuportáveis, mas o Senhor vai, momento a momento, produzindo em nós aquilo que Ele quer fazer de nós. Então nós estamos com José, nós já falamos sobre os problemas da prisão, que a prisão, esse tempo de reclusão, é um tempo às vezes doloroso, não é? É desconcertante, porque muitas vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus e no meio, nesse caminhar dentro da vontade de Deus, alguma coisa acontece e a gente não sabe nem explicar. Quando estamos fazendo o nosso melhor, quando estamos fazendo a coisa certa, quando estamos dentro da vontade de Deus, pode surgir alguma coisa
que é o caso de José, que o atrapalhe, que ele não entende, que ele não sabe explicar. Por isso que é muitas vezes um confinamento desconcertante. Ou seja, alguém pega e diz: o senhor não é pastor há tantos anos, o senhor não serve a Deus há tantos anos, por que isso acontece na sua vida? É desconcertante às vezes. Você não sabe explicar. A gente tenta puxar um punhado de teologia e tentar dar uma, né? Mas muitas vezes nós não sabemos mesmo. Apenas a gente deve descansar no Senhor, dizer para Ele que nós não sabemos mesmo e que só Ele sabe, e o tempo dele será o tempo meu, né? E aí nós também aprendemos que esse tempo de confinamento pode ser um tempo prolongado. E é aqui que nós não gostamos, irmãos. O meu pai tem muito isso. Ele está lá com a dor, uma indisposição, ele toma o remédio e fica todo o tempo perguntando assim: quanto tempo esse remédio leva para fazer efeito? Pai, não sei, uns 40 minutos, mas já deu 45 e eu estou sentindo a mesma coisa ainda. Às vezes, leva tempo, né? Anti-inflamatório. Você prescreve o anti-inflamatório, a pessoa já quer estar com a inflamação debelada, mas leva tempo. Até que todo o princípio ativo haja, então leva tempo. Então, às vezes, esse tempo de confinamento, de esculpir de Deus, leva tempo. E a gente precisa esperar isso, não é? Tem que deixar Deus trabalhar. E, às vezes, isso pode acontecer conosco também. E é o que aconteceu com José, né? Vários anos, e nada de chegar. O camarada vai lá, esquece dele. Agora vai dar. Aí o tempo começa a passar e você... É pior, sabe por quê, irmãos? Nós ficamos agoniados, como diz o nordestino, né? Ficamos avexados. E aí começamos a adoecer. E começamos a abandonar aquele que nos dá esperança. Então, não importa quanto tempo, aguente esse negócio. Deus tem algo melhor e o melhor está por vir de verdade. Aí nós estudamos as providências da prisão, desse tempo de confinamento. A primeira delas foi a presença de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Todo tempo, em todo lugar que nós estivermos, que Deus nos chamar para passar, Ele vai estar lá primeiro. Não esqueça disso. Ele vai chegar primeiro para recebê-lo, para lhe ajudar a dar aquela caminhada e aquela presença maravilhosa. Segunda realidade que nós aprendemos nessa provisão, não só a presença de Deus, mas a benignidade, ou seja, Deus, a graça, Deus vai estar trabalhando ao derredor para que aquilo que Ele quer fazer, de fato, seja feito. Caso lá dele para a prisão, onde tem os prisioneiros de Faraó. Então ali tudo Deus já estava trabalhando, aquela pessoa queria representá-lo e apresentá-lo a Faraó. Então Deus sabe, irmãos, tem alguém ao seu lado que você não sabe o valor que essa pessoa está no projeto de Deus para a sua vida. Há alguém aí ao seu lado que Deus já está trabalhando para cumprir aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Alguém que já está aí, valorize, olhe para os lados, faça a vontade de Deus, estenda os braços, fale acerca do Senhor, porque pode ter alguém ao seu lado aí que é o propulsor do próximo nível da sua caminhada. Então, não esqueça disso. E a gente só vai descobrir isso quando estivermos lá na frente, irmãos. Como isso é fantástico, né? Eu estou para completar esse mês 28 anos de casado. Quando eu começo a pensar, lá no quarto, lá onde fica a sala de Eliseu lá em casa, né?
tem uma suíte lá que é do Eliseu, pobre do Eliseu, não era suíte o dele, mas aqui em casa é. Então lá tem uma foto da Simone que eu bati na sala da casa dela, aquela moça lindona, bonita, não é? Ela é até hoje ainda, viu, irmãos? Mas lá era a moça bonita. Hoje é a mulher bonita. Mas eu fico olhando quando eu estou lá em cima sozinho, olhando para ela. Eu disse, puxa vida, 28 anos. Aí eu começo a lembrar como foi o negócio. Como é que Deus fez com que eu a conhecesse, né? Aquele negócio assim, dar água para todos os camelos, que eu quero ver se é essa mulher, não é? Então assim, que não dá para explicar, não é? Vão comprar pão comigo, olha que coisa. Só Deus para fazer um negócio desse, não é? Um baixinho, sem pescoço, feioso, chega perto de uma das moças mais bonitas do congresso, diz, vão comprar pão comigo? Eu vou. Pronto. 28 anos, simples assim, não é? 28 anos juntos. Olha que coisa fantástica, olha o seu lado, tem alguma coisa, Deus coloca as pessoas, Deus trabalha, não é? A sua presença, Ele começa a trabalhar com alguém à nossa volta para o próximo nível das nossas vidas. Talvez Ele só passa por aí e depois constrói realidades. A Simona me acompanha há 28 anos, né? Mas outras pessoas passaram rapidamente. Também a provisão da promoção de Deus. Então Deus está trabalhando para que a gente possa chegar até onde Ele quer que cheguemos e lá realizarmos o que Ele quer que realizemos. E neste tempo de confinamento, traz alguns privilégios. Então eu quero terminar com esses privilégios, irmãos. Os problemas fazem com que a prisão se torne difícil. As providências, as provisões de Deus tornam essa prisão ou esse tempo de confinamento suportável. Mas os privilégios que nós encontramos nesse tempo de confinamento faz com que esse tempo se torne, aliás, que esses confinamentos se tornem em lugares de crescimento e de bênção para a nossa vida e para o reino de Deus. Então nós não podemos esquecer isso. Os privilégios. A primeira realidade, irmãos, é o privilégio do projeto de Deus para as nossas vidas. Como isso é gostoso, irmãos, percebermos isso. Eu fico imaginando, irmãos, que José, eu li isso aqui, irmãos vão ver, claro que esse estudo tem nada a ver com a carta do Zé Dilson, mas esse estudo tem tudo a ver com a carta do Zé Dilson. Eu estava lendo mais uma vez a carta dele hoje, à tarde, antes de vir para cá, e falando, puxa vida, se o meu estudo tivesse sido feito depois que o Zé Dilson, que eu recebi a carta do Zé Dilson, eu estaria trazendo exatamente o que ele está vivendo para aplicar ao texto de José. Mas não, esse estudo está feito há muitos meses. Então não é nada a ver, mas uma das coisas que o José Dilson fala na sua carta, eu imagino, irmãos, que o José do Egito fazia também. Olha, naqueles momentos de traição, há um negócio que dói muito. São pessoas que nós confiamos e essas pessoas nos traem. Não importa a dimensão disso, não importa
o quanto que isso é, coisas pequenas, não é? Você conta alguma coisa em confiança e aquela pessoa vai e fala, e muitas outras traições. Então eu imagino José pensando na traição dos seus irmãos. Irmãos, ele era o irmão mais novo. Ele era um dos irmãos mais novos. Porque depois vem Benjamim, não é? Mas José era para ter sido apoiado e protegido pelos irmãos mais velhos. Aqueles irmãos mais velhos deveriam ser para ele um porto seguro. Mas foram exatamente aqueles irmãos mais velhos que geraram tudo para que ele pudesse estar onde ele estava. O filhinho abençoado pelo pai agora estava curtindo a cadeia. Decepção. Decepção. Por quê? Porque José sempre teve a certeza de que ele seria a estrela da família. José tinha certeza que Deus tinha algo grande para lhe dar, porque ele sonhava com isso. Ele tinha convicções pessoais de que isso iria acontecer na sua vida. Então, decepcionado. Você já esperou uma coisa grande e ela não veio? E aí você ficou frustrado? Todos nós já passamos por isso. Todos nós já passamos por isso. Alguns já passaram várias vezes. Engano. Foi enganado pela mulher de Potifar, a quem ele servia. Então, o levou àquele sofrimento. Então eu fico pensando, irmãos, que o que foi que manteve José durante esses dias? Em pensar na traição, no engano, na decepção, no sofrimento. Sabe o que foi, irmãos? Tenho certeza. É a mesma visão do prisioneiro reverendo Zé Dilson. O conhecimento seguro de que Deus estava trabalhando um plano maravilhoso ao seu lado. E às vezes, irmãos, nós não pensamos nisso. Nós falamos, Deus tem um plano para você. Desde quando fomos salvos, irmãos, Deus tem um plano para nossas vidas. O melhor de Deus é dado a mim e a você como projeto de Deus. Deus não só nos quer levar para os céus, nos livrar do inferno. Deus quer dar-nos o melhor dele enquanto nós estivermos aqui. Porque o melhor do melhor dele nós não podemos receber aqui ou desfrutar aqui. O melhor do melhor de Deus nós vamos desfrutar ao lado dele. Mas o melhor dele nós podemos desfrutar aqui. Ele prometeu isso. Então isso dá-nos aquela visão maravilhosa de que Deus tem um plano. E eu vou perseguir esse plano. Para você ler em casa, pode anotar aí, Gênesis 37, 5 a 11. Pode ler lá na sua casa isso aí. Você vai ver parte desse contexto. Aquele coração partido. Que ele foi traído, vendido como escravo. Enquanto ele estava lá, irmãos, José estava procurando por aquele plano, para que ele fosse cumprido. Sabe assim, quando você fala assim, Senhor, quando será? Eu tenho certeza que vai ser, mas quando será esse negócio? É uma angústia, né, Nivaldo? Convicção de que Deus vai dar, mas ainda não chegou, o tempo está passando, né? A gordurinha está sendo consumida, e, Senhor, quando vai chegar esse negócio? Então, para José, eu tenho certeza,
ele estava enfrentando tudo aquilo, aguardando o momento daquele plano acontecer. Por exemplo, nós temos a certeza, eu tenho certeza absoluta, irmãos, não por mim, mas pelo Deus da promessa, de que eu vou morar com Ele eternamente. Não tenho dúvida disso. Agora, o que nos sustenta muitas vezes no nosso tempo de aflição é que tudo um dia terá um fim. E um fim glorioso. Eu vou morar para sempre com o Senhor. Então, irmãos, no frigir dos ovos, a nossa esperança maior é por aquele plano que nós temos convicção de que ele vai acontecer, que é nós morarmos com o Senhor eternamente. Esse é o plano maior do Senhor. Mas enquanto nós esperamos esse plano, outros planos Deus tem guardado e reservado para cada um de nós. Outra realidade que eu tenho certeza que segurou a vida de José na prisão, com seus enfrentamentos, é que ele estava não só procurando por aquele plano ser cumprido na sua vida, mas ele estava esperando Deus fazer aquilo que Deus diz que faria. Diferente. Senhor, quando será? Quando será? Senhor, não está demorando? Eu estou aqui com 27 anos, cadê ela? Ou cadê ele? Eu me casei com 27, viu, irmãos? Cadê ela? Cadê ele? Senhor, eu ainda não defini a minha caminhada profissional. O que eu vou fazer? Senhor, eu estou envelhecendo e o bebê não está chegando. Aonde está esse bebê, Senhor? Herança do Senhor. Já não tomo mais nada, mas não chega. Então a gente precisa de colocar isso diante de Deus e esperar que há um momento que Deus vai agir e Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele diz que faria. Então, durante anos, naquela prisão, nesse tempo de confinamento, José continuou acreditando e esperando que Deus iria fazer exatamente aquilo que Ele diz que faria. E chegou o momento. Chegou o momento. José agora é chamado da prisão à presença de Faraó, Gênesis 41, 14, não é? José interpreta o sonho de Faraó, Gênesis 41, 15 a 36, e ele foi feito o segundo governo do Império Egípcio. Ele era o segundo homem forte do Império Egípcio. Então Deus, irmãos, estava trabalhando. José sofreu grandemente enquanto Deus trabalhava o seu plano na vida dele. Mas ele permaneceu, se manteve fiel e viu o plano de Deus cumprido em sua vida. Podemos não entender, podemos não compreender, podemos até não apreender essa realidade. Mas Deus, irmãos, Ele nos honra. Deus nos honra quando estamos em um tempo de confinamento, sendo trabalhado por Ele. É uma honra, irmãos, podermos fazer parte dos planos de Deus. Não é honra de colocar-me em lugar de honra. A honra que nós temos, irmãos,
é sermos parte do projeto de Deus. Imagine você, Deus lhe enxergou, Deus lhe amou, Deus trabalhou a sua vida, Deus tirou do seu tempo para cuidar de nós, especialmente, para esculpir-nos, para que eu e vocês pudéssemos fazer parte do seu plano. Irmãos, não há honra maior do que essa. Não tem palavras. Não tem palavras. Deus escolheu-me para ser parte do seu plano. Deus não nos salvou, irmãos, do inferno, da morte. Só isso. Deus nos tirou do inferno, nos livrou da morte, para fazermos parte do seu plano eterno. Não é só para me levar para o céu, irmãos. É para usar-me para a honra e glória do seu nome. Para fazer com que a minha vida fosse vivida de tal maneira que pessoas, que o projeto de Deus fosse cumprido em parte pela minha vida. Você já parou para pensar nisso? Às vezes o que nós valorizamos é o que temos ganho, bênção de saúde, bênção de dinheiro, bênção de casa, bênção de carro, bênção daquilo outro. Mas a maior bênção nessa vida, irmãos, é fazermos parte do projeto de Deus. Como eu sou grato ao Senhor. Como eu sou grato. E essa semana eu tive a notícia que o reverendo Odilo foi... Vocês sabiam que ele tinha sido jubilado? Quantos aqui sabiam que o reverendo Odilo tinha sido jubilado? Então, ele foi jubilado. Mas ele foi ordenado de novo. Sabe por quê? Porque apareceu uma igreja, ele quis pastorear essa igreja novamente. Isso que é paixão, né? Isso que é paixão. Foi ordenado de novo para poder assumir outra igreja. Sabe o que eu acho que ele pensa? Fala assim, rapaz, eu ainda estou bom. Né? Eu posso não pastorear essa igreja grande, que é a Igreja Batista de Araraquara, mas eu posso pastorear uma igreja menorzinha, que as pessoas gostariam de ter a mim como pastor. Isso é fantástico. A honra, irmãos, é servir o Senhor. O fato de ser eu salvo hoje me diz duas coisas. Eu sou importante para Deus, irmãos. É aquilo que eu falei para os irmãos domingo passado. A questão da autoestima. Nós temos estima do alto, irmãos. Deus nos ama. Ele nos salvou. Ele me ama e Ele tem um plano para a minha vida. Ele me chamou para fazer parte desse projeto, fazer parte do projeto salvífico dele para a humanidade, nesse tempo de hoje, nesse século, irmãos. Eu já vivi meio século, e mais 5 anos. E desses meio século, mais 5 anos, a maior parte eu vivi servindo o Senhor. Não há privilégio maior do que este. Então nós, irmãos, quando a nossa caminhada ficar difícil, é porque Ele está trabalhando nesse plano, em mim, em você, através de mim, através de você. O que nós temos que fazer é fazer o que José fez, se manter fiel. Aguardando Deus fazer aquilo que Ele disse que faria. Irmãos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então Ele diz algo especificamente para mim.
e diz algo especificamente para cada um dos irmãos. E essa convicção ele imprime dentro de nós. E nós precisamos ouvir essa convicção do Espírito Santo de Deus, falando conosco. Que se a gente contar, as pessoas acham que a gente está ficando doido. Então não conte. Se Deus impulsionar você para contar, conte. Se não, fica com isso para você. José contou e foi exatamente o que deflagrou o projeto do Senhor. Os irmãos não gostaram nem um pouco das histórias de José. E exatamente José precisava contar. Porque se ele não tivesse contado, não teria deflagrado todo esse acontecimento, ele não teria ido para o Egito, ele não teria estado no lugar que Deus queria que ele estivesse. Outra coisa, irmãos, do privilégio desse tempo de confinamento, é o de podermos glorificar e louvar o Deus das nossas vidas. Irmãos, nesse tempo todo, eu tenho presenciado algumas manifestações de crentes. E essas manifestações eu tenho presenciado em momentos difíceis da vida delas. Porque nos momentos fáceis é fácil, irmãos, a gente glorificar o nome do Senhor. Quando o seu salário aumenta, quando você tira um carro zero, quando a casa é comprada, quando ela é terminada, isso aí é facílimo glorificar o Senhor. Agora, em momentos difíceis da vida, quando você perde um ente querido, quando algo acontece com você que você não consegue fazer nada, aí começa a ficar difícil. Então, irmãos, esse tempo de confinamento é um tempo, irmãos, que a gente precisa louvar a Deus. Deus fez na vida de José e deu a José a bênção de poder dar glórias e louvores ao Senhor e representá-lo diante de todo o império, que Deus é o Deus que deveria receber toda a honra e toda a glória. Aí você pode ler em casa também, lá em Gênesis 48, 41, 16 e 41, 25. Vamos ler Gênesis 48, eu acho que isso aqui é muito importante. Quando José é usado para mostrar a grandeza e a glória de Deus. Esse é um dos privilégios desse tempo de confinamento. Pode ler, 48. Então o que ele começa a fazer? Ele tira o holofote dele. Exatamente. Deus é capaz de fazê-lo. Porventura Deus não tem todo o conhecimento. E eu estou aqui exatamente para representá-lo. Irmãos, olha que momento fantástico de dar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu fico pensando, por que a gente não aprende isso? Por que esses pregadores marreteiros que tem por aí não aprendem esse negócio? Não é o doutor símbolo que redime, irmãos. Nós somos servos. Então toda a glória ao Senhor, porventura, não há um Deus que sabe todas as coisas. Olha o que ele faz. Ele tira o holofote dele e joga no Senhor. Diz, há um Deus que sabe todas as coisas. E eu estou aqui representando-o nesse momento, diante do Senhor. Olha o 41, 16. Mais uma vez. Não pensa o Senhor que eu sou o bambambam. Olha,
Eu posso falar com meu Deus sobre o Senhor. Você já ouviu falar da mulher poderosa, o homem poderoso? Ah, eu quero que ele ore por mim, que ele é tão poderoso. Irmãos, nunca vi um negócio mais demoníaco do que isso. Nunca vi um negócio assim, irmãos. Eu corro distância da mulher poderosa e do homem poderoso. Não tem nem amizade com ele. Porque se você estiver perto, quando Deus o visitar, você vai junto. Pode ter certeza que você vai junto com ele. Não existe isso, homem poderoso e mulher poderosa. Ah, mas irmã fulano de tal é uma bênção. Saia dessa reunião antes, enquanto você pode. Não tem isso, irmãos. Eu e vocês somos apenas servos, inúteis. O poder é do Senhor. Olha, não está em mim interpretar o seu sonho, mas Deus vai ser favorável. Olha, eu estou representando. Ele tinha plena certeza, José tinha plena certeza que havia chegado o momento de dar glórias ao Senhor, um momento que ele esperou o tempo todo. Agora, sabe, irmão, vou abrir um parênteses aqui. Eu gostaria de ver a cara da mulher de Potifar. Será que eles cruzaram, irmãos? Ah, deve ter cruzado. Potifar era um homem importante. E José era muito mais importante do que Potifar. Agora. Já imaginou olhar? Ah, que coisa. Eu gostaria que o Espírito Santo tivesse colocado alguma coisa desse encontro. Mas ele não colocou, então eu posso, nos meus devaneios teológicos, né, ir nesse sentido. Mas vamos ler o 25. 41, 25. Olha que coisa fantástica. Olha, gente, não tem complicação nenhuma. O que Deus está dando a Faraó é uma coisa, é o que ele vai fazer no Egito. Olha que coisa fantástica. Não é Faraó que vai fazer, não sou eu que vou fazer, é o que ele vai fazer no Egito. É só isso o sonho dele. Olha, ele pôs todo mundo, todos os sábios do Egito. Sim. Claro, claro, claro. Claro. O que José fez, irmãos, foi apresentar diante de Faraó a grandeza e a glória do Deus que ele servia. A Faraó e a toda a nação do Egito. José foi usado por Deus para fazer isso. E ainda mais, irmãos, José foi usado por Deus para introduzir o Egito à presença dele, de Deus. José foi o que introduziu o Egito à presença do Senhor. Moisés foi quem acabou com o Egito. Mas aqui não tem nada a ver com aquele lá. Aqui era uma realidade que Deus queria trabalhar esse momento, porque José foi fiel ao Senhor. Aquilo é um momento glorioso, irmãos. Às vezes a gente fica pensando assim, por que num tempo a nação é uma bênção e no outro tempo não é? Aonde está a diferença, irmãos? Aonde está a diferença? Sabe qual a diferença, irmãos? Quando tem um homem ou homens
que honra a Deus, Deus pode abençoar uma nação por causa dessas pessoas. E isto pode ser família, igreja, cidade, município, estado e nação. Enquanto somos fiéis a Deus, Deus nos abençoa. Quando deixamos de ser, pode ter certeza, irmãos, que algo vai vir, com certeza, sobre a igreja, sobre a família, fulano, ciclano e beltrano, sobre cidades e sobre nações. O Brasil ainda é abençoado o remanescente do povo de Deus, irmãos. Ainda é. Mas se nós não fizermos alguma coisa, o Brasil vai perder essa bênção logo, logo. Porque somos frágeis. Todo mundo está exposto. E a gente precisa de orar pela Venezuela. Porque agora, eu não sei para onde ela vai. Então nós precisamos de ter uma igreja forte, servindo a um Deus forte, para podermos desfrutar das bênçãos do Senhor. Então, o Egito naquele tempo foi abençoado pela presença de José. E Deus usou José para livrar o Egito e a descendência do Messias da fome. Da fome. É o que Deus quer fazer. Esse é o sonho de Faraó. Deus quer fazer. Então, irmãos, um dos privilégios da prisão é podermos honrar, glorificar e louvar ao nosso Deus. Que isso seja na sua e na minha vida. Eu vou ler a carta aqui do pastor Zedilson, irmãos. Vou pular alguma coisa, mas eu quero ler as partes importantes que ele colocou aqui. Algumas é só já detalhes que nós lemos na última. Carta escrita por Zedilson na prisão de Thiès, Senegal. Thiès, 25 de fevereiro de 2013. Queridos irmãos, Deus é grande e misericordioso. Ele não muda ou deixa de ser o que é por causa do problema ou as dificuldades que eu possa estar vivendo. As circunstâncias da vida, por mais difíceis que sejam, não diminui a glória ou a bondade de Deus. Eu não posso, de forma alguma, tirar os olhos e a confiança no meu Senhor. Eu estou com meus olhos fixos, esperando nele. Já são 2 horas da madrugada e não estou conseguindo dormir. Todas as noites são assim, quentes, sem espaço para me virar, desconfortável ao extremo. Com tudo isso, sei que Jesus está ao meu lado e isso me conforta. Vejo meus colegas todos dormindo e fico imaginando que Jesus quer ter um tempo comigo para a gente conversar um pouco. São nesses momentos que tenho liberdade de falar um pouco das minhas frustrações, das minhas angústias, dos meus temores. Que amigo querido, como eu o amo. Passo nessas noites batalhas que não podem imaginar. Sinto a presença também do inimigo muito perto, soprando em meus ouvidos, dizendo que Deus não se importa comigo. Que luta eu travo contra a autopiedade, contra o sentimento de desespero, de solidão, de injustiça, de raiva e tantos outros que tentam se apoderar de mim. Essa batalha mental, repreendo-a em nome de Jesus, ao nome daquele que derramou até a última gota de sangue
por minha causa. Ele é infinitamente bom e a sua misericórdia dura para sempre. As batalhas são travadas, não somente à noite, mas também durante o dia. É preciso ter muita coragem e, ao mesmo tempo, humildade e, sobretudo, graça do Senhor para resistir às afrontas, às humilhações, à arrogância e o desrespeito. Aqui ele conta a história de um homem que ele já contou noutra carta. Meus queridos irmãos e irmãs, quero dizer que a sua vida está escondida em Jesus. Não importa onde você está e qual a circunstância pela qual você está passando. Você pode estar sendo humilhado, incompreendido, triste, angustiado, enfermo, em necessidades diversas. Eu quero te encorajar nesses dias. Lance sobre ele a tua ansiedade, pois ele tem cuidado de ti. Não deixe o inimigo levar glórias nenhuma. O Senhor está presente, ainda que não resolva o seu problema como você desejaria. Ele te dará a graça para suportar e ser mais que vencedor. Alguns dias atrás, um companheiro a quem tenho ministrado desde que entrei na prisão, me perguntou: como faço para ser protestante? Eu respondi: bom, vou te responder a essa pergunta de uma maneira diferente. Vou imaginar que você está me perguntando como faço para receber Jesus em meu coração e converter-me a Ele, e converter-te a Ele. Lhe mostrarei então alguns versos da Bíblia, especialmente Romanos, ele põe alguns versos do plano da salvação. Falei da queda do paraíso, no paraíso da condenação, morte eterna, como resultado. E o plano de redenção através de Jesus e o seu sacrifício na cruz. Falei-lhe que para ser protestante é preciso crer em Jesus e obedecê-lo. E dentre muitas outras coisas, eu lhe perguntei: você quer entregar a Jesus a sua vida e passar a ser o discípulo dele, crendo e obedecendo-lhe? E ele respondeu: quero dar toda a minha vida e quero viver para ele. Este senhor é um francês de 55 anos e o Senhor tem me dado a oportunidade para compartilhar do seu amor com um público diversificado, católicos, ateus, muçulmanos, cristãos, aleluia. Temos que lembrar que nossa vida pertence a Cristo e como nosso dono e Senhor tem o direito de nos utilizar da maneira como quiser e mesmo nos levar onde deseja para realizar a sua perfeita vontade. Ele é Deus, o Criador. Vivemos, nos movemos e existimos por Ele e por meio dEle. Que privilégio ser escolhido por Ele para estar neste lugar e neste momento, para poder ser seus braços, seus pés, sua boca, para abraçar, socorrer e mostrar o caminho a tantos aqui, que além de presos, passam por tantas necessidades em todas as áreas que imaginamos. Choro e lamento estar preso, pois gostaria de estar com a minha família, minha esposa, meus filhos, a quem amo profundamente. A liberdade não tem preço. Meu Deus, como é preciosa! Tive há tantos anos de minha vida e não sabia o quanto era importante. Como eu deveria ter aproveitado para gastar mais tempo com pessoas que eu amava, mas ao mesmo tempo me regozijo pelo fato de estar preso por causa do Evangelho. Depois da cariação com o suposto advogado que havíamos contratado, o juiz me disse: meu trabalho está concluído, somente está pendente o fato de você ter convertido crianças menores. Todas as outras acusações caíram por terra e o próprio juiz disse que não somos formadores de quadrilha e nos inocentou de toda a acusação do inimigo. Falou para Zeneide que ela estava presa injustamente. Isso vem confirmar o que sempre digo, que sou prisioneiro de Cristo e o meu juiz é Deus. Quando chegar sua hora, Ele nos tirará daqui. E quero sair com o sentimento de que fui fiel ao Senhor enquanto aqui passei.
as dores, necessidades, enfermidades, desconforto, nostalgia, lágrimas, enfim, tudo isso será recompensado quando apertarmos a mão de centenas de pessoas lá na glória. Quando fui ajudar a fazer o enterro do Amadou, um liberiano cristão que faleceu aqui na prisão no dia de Natal, pensei, um dia irei abraçá-lo lá na glória e juntos louvaremos ao Senhor pela sua salvação. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem temos o privilégio de servir. Essa é a carta do reverendo José Edilson. Então, que os irmãos continuem orando, e é exatamente o que José do Egito fez. Eu quero sair daqui, mas quero sair com fidelidade. Nós tivemos, irmãos, 9 conexões em Araraquara, 4 em Sumaré, 3 em Campinas, e de Campinas, de Hortolândia, que uma dessas 3 é Hortolândia, não é? E os irmãos Luiz Carlos, Rose Santos e Carla Eduarda. O Luiz Carlos, o Luiz e a Rose. Um abração, queridos. São nossos irmãos queridos, fizeram sua profissão de fé aqui e começaram a sua caminhada com o Senhor aqui conosco. Um abração, Luiz, Rose e a Carla Eduarda. Em Franca, 3, Ribeirão Preto, 2, São Paulo, 1. Hoje nós não tivemos o Levi, irmã Denise, porque aquela conexão do Pará é do Levi, que foi trabalhar lá e já 2 vezes, hoje ele não está conectado. Mas a todos esses irmãos, o abraço e o carinho da Igreja Presbiteriana de Araraquara. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo aqui, por esses aprendizados, desse tempo tão especial na vida do pastor Zé Edilson, da irmã Zeneide, e na minha e na sua vida, podermos ouvir essas realidades da palavra do Senhor. Pai querido, mais uma vez nós queremos louvar o Teu nome, por todas as circunstâncias da nossa vida. Senhor, nós queremos reafirmar nessa noite que nós queremos servir o Senhor nos lugares de confinamento, para poder servi-lo nos palácios. Poder servi-lo representando o Senhor em qualquer lugar que o Senhor nos colocar. Nós te agradecemos por termos, ó Deus, a oportunidade de aprendermos com a vida de José do Egito, servo do Senhor, servo que honrou o teu nome em todas as instâncias da sua vida. Pai, que nós possamos fazer o mesmo. Não importa, Senhor, no lugar em que estamos, as circunstâncias que estamos passando, que sejamos, ó Deus, servos do Senhor, honrando o Senhor nesses lugares. É um privilégio, Senhor, para nós fazermos parte do teu plano maior, desse momento tão especial na vida da raça humana, nesse tempo em que nós vivemos. Pai querido, muito obrigado por cada irmão aqui presente. Muito obrigado, ó Deus, pela a disposição que o Senhor nos deu de estarmos juntos aqui nesta noite. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos que estão conosco conectados, que o Senhor esteja produzindo no coração de cada um a essas realidades da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo mover do Senhor. Obrigado pelo futuro que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque estamos aqui hoje. E se estamos aqui ainda, é porque o Senhor tem algo a fazer
em nós e através de nós. Que assim seja feito para a honra e glória do teu nome. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém.